Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ricardo Figueira. O nosso canal tem a pretensão de falar sobre temas bíblicos. Essa série são 4 vídeos agora que nós vamos destrinchar, nós vamos falar sobre 16 dicas poderosas para uma leitura bíblica. Por que eu coloquei essas 16 dicas? Porque quando eu fui começar a ler a Bíblia, eu vi que certamente você também teve dificuldades de ler a Bíblia a primeira vez. Ou talvez até hoje, né? Você ainda tem alguma dificuldade de fazer a sua leitura bíblica. Então, esses são quatro vídeos, é uma série chamada Dicas Poderosas para a Leitura Bíblica. E a primeira dica que eu quero te dar é, naturalmente, você abrir a Bíblia em Marcos, ou melhor, Mateus, tá? Mateus capítulo 11, versículo 25. Vai estar assim, ó, na minha versão está assim. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Então eu queria que você prestasse atenção que no texto está dizendo que Jesus agradece a Deus porque revelaste aos pequeninos o conhecimento bíblico. Então, ao conhecimento da Bíblia, o entendimento das Sagradas Escrituras é através de uma revelação. Então, por isso que muita gente que é sábio, muita gente que é estudada, não vai conseguir entender a Bíblia como uma pessoa simples, porque Deus é que revela. Então, a primeira dica que eu quero te dar é você ler todas as vezes a Bíblia, primeiramente orando antes. Orando pedindo a Deus que seja revelada qual é a vontade dele para a sua vida. Sabendo então que a Bíblia é através de uma revelação de Deus, a primeira dica poderosa que eu quero te dar é você orar antes. Então nunca pegue a Bíblia, nunca comece a ler as Sagradas Escrituras sem você primeiro falar com Deus através de uma oração espontânea, tudo bem? A segunda dica que eu quero te dar para você ter um melhor entendimento da Bíblia é você entender que a Bíblia não foi escrita, ela não foi organizada de maneira temporal. Então, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, ou se você quiser, você vai olhar aí na tela e vai ter o sumário, vai ter o índice da Bíblia. E às vezes tem pessoas que vão achar que a Bíblia foi organizada de maneira cronológica. E não é o caso. A Bíblia, ela vem da palavra biblios, que é um radical igual da biblioteca. Então a Bíblia são 66 livros. E você sabe que numa biblioteca, os livros não são organizados por data. Uma biblioteca, ela é organizada por temas. Então a Bíblia, que é uma pequena biblioteca de 66 livros, ou de repente se você é católico são 73 livros, e essa organização foi feita então por temas e não por ordem cronológica. Talvez você me pergunte assim: Ricardo, mas como assim por temas? Onde que está escrito isso? É só você perceber na sua leitura bíblica o seguinte: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. É aonde estão todas as leis da Bíblia. Toda vez que você vê algum texto dizendo sobre lei, vão estar nesses 5 primeiros livros. Então, quando fala assim: não matarás, não furtarás, todas as leis da Bíblia vão estar vai estar num versículo, num livro desses 5, porque são os livros que contêm a lei, os 5. Do livro de Josué até o livro de Esther, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, até o livro de Esther, são os livros históricos. Então vai contar história.
esses livros que a gente acabou de ver. O tema dele é sobre a história de Israel, ou a história de algum personagem. Por exemplo, Ruth, a história de Ruth e a relação que ela tinha naquele momento. Depois, os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares é um terceiro tema. O primeiro tema que a gente falou é o livro da lei, os 5 primeiros livros. O segundo, que vai de Josué até Esther, são livros históricos, vai contar alguma história. De Jó até Cântico, ou Cantares, não sei como é que está a versão na sua Bíblia, são livros que foram escritos de forma poética, tudo bem? São poesias. E do livro de Isaías até Malaquias, são livros proféticos. Então, se você perceber, a gente já leu, a gente viu aqui quais são os temas do Antigo Testamento: leis, história, poesia ou profecia. Então é por temas que os livros da Bíblia estão sendo agrupados. Talvez você me pergunte, mas e o Novo Testamento? Também é por temas ou é de ordem cronológica? Continua com temas. Então Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 livros que vão falar o mesmo tema, que é sobre a vinda de Cristo. Por isso que o nome Evangelho significa boa notícia, o Salvador chegou. Então os 4 vão falar sobre evangelhos. Depois você vai ver o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico da Bíblia. Vai contar a história de como a igreja nasceu e vai contar ali os primeiros atos, as primeiras manifestações do Espírito Santo através dos apóstolos. Você vai ver de Romanos até o livro de Judas são cartas. Vai ser falado como livros, mas são cartas, às vezes de uma página só, às vezes de muitas páginas. Naturalmente, quando a Bíblia foi escrita, não era em formato de livro, ela era escrita em formato de pergaminho, mas são cartas. Então, tudo que você vê, Romanos, então alguém escreveu uma carta para os romanos, para a cidade de Roma. Quando você vê Colossenses, alguém, no caso aqui foi Paulo, escreveu uma carta para os cristãos que moravam na cidade de Colosso. Livro de Judas, não aquele naturalmente que traiu Jesus, Judas escreve uma carta para a igreja. Então, todos esses livros de Romanos até Judas são cartas, tudo bem? E por fim, para a gente completar essa segunda dica poderosa para você entender a Bíblia, o livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então é o livro profético do Novo Testamento. Então o que acontece aqui? A primeira dica poderosa que eu quero te dar é você orar antes de ler a Bíblia. A segunda dica então poderosa que eu te dou é que quando você lê a Bíblia, você perceba qual tema que você está lendo. Você sabe então agora que a Bíblia foi dividida por temas, então quando alguém falar para você, abra o livro de Daniel, então você já sabe que nesse conjunto de livros, Daniel é um livro profético. Então você já vai olhar naquele livro de forma que vai vir uma profecia naquele tema, naquele versículo que você vai estudar. Terceira dica que eu vou te dar é você ter um dicionário bíblico. Nós estamos aqui no estúdio da Good Vibes. Eu quero mais uma vez agradecer o Douglas, que está aqui na produção junto com a gente. E você sabe, Douglas, que muita gente às vezes vê um texto bíblico, vê uma palavra, um conjunto de palavras muito difíceis e ele acaba sendo desestimulado a continuar sua leitura. Então, para que isso não aconteça com você, eu vou te sugerir a você adquirir ou a você ter, ainda que seja de forma digital, um dicionário bíblico. Ele é um pouco melhor do que você ter um dicionário comum, porque o dicionário bíblico naturalmente vai trazer aquele contexto da realidade da época que foi escrito aquele texto das Sagradas Escrituras. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você olhar no seu dicionário vaso de alabastro,
provavelmente o seu dicionário não vai ter. Agora, se você colocar esse texto, vaso de alabastro, ou às vezes só o alabastro, num dicionário bíblico, ele vai mostrar o que era esse vaso, o que significava para a época, por que tinha um determinado valor, tinha um determinado significado esse vaso. Então, quando naturalmente você tem um dicionário que ele é bíblico, ele já vai responder aquela sua dúvida que você tem da Bíblia naturalmente. Então essa é a terceira dica que eu quero te dar. É você ter um dicionário bíblico para que quando você veja um verbete que você não entenda, você vá atrás dessa informação no dicionário e ele vai te ajudar. E a quarta última dica que eu quero te dar para que você entenda um pouco melhor a Bíblia é você ter um professor bíblico. Então, eu sugiro você escolher alguém da sua confiança, da igreja onde você congrega, uma pessoa que esteja próxima a você. Naturalmente, você pode chamar a gente vai te ajudar no que for possível aqui, se você fizer os seus comentários aqui no YouTube, mas eu quero te sugerir você ter uma pessoa próxima, alguém que você veja que conhece de Bíblia e esteja perto dela, porque isso vai te estimular, isso vai te instigar, isso vai fazer com que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Tudo bem? Esse foi o primeiro vídeo da série Dicas Poderosas para uma Leitura Bíblica e eu espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouco mais da Bíblia. E não perca o próximo vídeo que vai continuar com dicas poderosas para que você conheça um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Beijo no seu coração mais uma vez, eu quero te agradecer e saiba, Jesus tem plano em sua vida.